O futuro das telecomunicações em África. Neste vídeo eu falo sobre o futuro das telecomunicações em África. Mas antes de ir diretamente para este assunto, eu gostaria de fazer um percurso em algo semelhante que já aconteceu e que nos tem criado vários constrangimentos econômicos e financeiros, sobretudo em divisas. Desde 1955 que Angola tem uma refinaria, que infelizmente, dada o crescimento da densidade populacional, esta refinaria não acompanhou o elevado número de consumo. Dizer que essa questão da refinaria, de fazer uma refinaria, penso que estava ao alcance de muitas pessoas na altura. Podiam até não ser qualquer um empresário, mas acredito que estava ao alcance de muitas pessoas. Ao invés das pessoas pensarem em refinaria, pensarem o país a curto, médio e longo prazo, o elevado número de consumidores, a densidade populacional, os aeroportos que haviam ser criados e por aí afora, as pessoas pensaram simplesmente na altura em serem distribuidor, ou seja, investir em bombas de combustível e no transporte que tirava o combustível dos navios para as bombas de combustível, que de certo modo até proporcionava certos negócios, mas que os mesmos eram totalmente dependentes das refinarias, que por conseguinte as refinarias não estavam sediadas no nosso país. As refinarias eram plataformas externas e nós, para refinar o nosso produto petróleo bruto, tínhamos que extrair primeiro, pagar a refinação, depois é que traríamos cá no nosso mercado, que seria um bocado muito mais caro, fruto da questão do preço do petróleo. Foi por isso que em 2002, a altura em que Angola tinha 17 milhões e 500 mil pessoas, o governo angolano decidiu subvencionar os derivados do combustível. Esta subvenção, que durou perto de 20 anos, foi-se notando, à medida que cresce o número de consumidores, foi-se notando que ela é muito prejudicial, sobretudo no Orçamento Geral do Estado, ou então para a nossa economia, que é a banca comercial. De modo que, por conta do pagamento que nós temos que estar a fazer às refinarias internacionais em divisa, ou seja, lá o pagamento é em divisas. E como estamos totalmente dependentes dele, pelo facto de aumentarmos o nosso consumo e não termos aqui refinaria, isso está a custar, de certo modo, muitos valores à nossa economia e asfixiar a banca. O mesmo está-se a repetir no digital. Por isso é que eu passo no petróleo, porque a semelhança do petróleo com o digital é simplesmente o mesmo. Era só um paradigma. Antes do petróleo existir, antes de explorar petróleo no nosso país, nós vivíamos, nós andamos. À medida que foi se implementando e solidificando esse paradigma, nós começamos a fazer tudo com os derivados do petróleo. Até nós que andávamos mais de um quilômetro de distância, hoje isso é impensável, porque vemos a qualquer esquina, a qualquer sítio, veículos que podem nos levar a estes determinados sítios. Daí que eu digo, a questão do digital é a mesma coisa. Antes nós vivíamos sem digital. Hoje, pelo simples facto de ser um novo paradigma, todos fazem recurso ao digital, então ele hoje é indispensável para a nossa vida. Hoje ele é indispensável. Uma vez mais, ao invés de nós fazermos as plataformas que refinam, ou seja, as plataformas que aglomeram pessoas para depois vender nas startups, que as startups aqui eu faço uma apologia de serem as bombas distribuidoras de combustível, visto que nenhuma startup consegue ganhar visibilidade sem recorrer
a uma plataforma onde estão alocados ou onde estão todos aqueles que serão os seus consumidores. Então, seja lá qual startup existir, seja lá qual instituição existir, seja lá qual empresa for, para ganhar visibilidade no digital, ela terá que recorrer a uma plataforma que aglomera a pessoa. Uma vez mais, à semelhança do petróleo, há aqui uma oportunidade de negócios para quem? Para os empresários. Há aqui uma oportunidade de negócios. Está aberto. Este mundo está aberto. Qualquer empresário pode explorar. O que eu não percebo é que o porquê dos empresários não olharem para esse nicho de clientes. Isso é um novo paradigma. Já ninguém vai viver mais sem o digital. E o número de utilizadores de software em Angola, do digital em Angola, já são 11 milhões. É um bom nicho de clientes. A semelhança de algumas startups, que eu faço apologia novamente às bombas, eles atendem um número limitado. E eles, para atender esse número limitado, eles precisam ainda comprar esses serviços de visualização nas plataformas internacionais que pagam sem divisa. Ou seja, o aumento desse número dessas startups está a gerar aqui aumento de consumo. Então, se temos um número elevado de consumo, isso nos dá um nicho de cliente considerável. Então, é uma grande oportunidade de negócio para os empresários. O que eu não consigo perceber, e ouço também aquilo que vai acontecer em muitas partes do nosso país, sobretudo nas cadeias televisivas, rádios e por aí afora, é a questão do corredor do Lobito. E ao invés de, uma vez mais, visto que está a nascer uma oportunidade de negócio, ao invés dos empresários nacionais se preocuparem em o que os Estados Unidos vem explorar neste corredor que tem a Zâmbia, Angola e a República Democrática do Congo, ou seja, qual é a matéria-prima que eles vão explorar, nós angolanos, africanos, estamos só a prestar atenção nas oportunidades que podem surgir ao lado. Eu pergunto por que o africano, sobretudo o angolano, não quer fazer parte do negócio? Por que ele tem essa mentalidade de esperar as oportunidades de lado, ao invés de fazer parte do negócio? O empresário angolano talvez estava à espera disso. Aparecer um empresário angolano e dizer assim, ou africano e dizer assim: epa, vocês vão explorar uma matéria-prima que nós temos. Em vez de vocês moverem uma equipa para aqui, para a África, para o nosso país, essa questão para levar o produto para lá, essa questão fica já resolvida conosco. Nós vamos criar condições de acondicionamento da matéria-prima, criar todas as condições, vamos pôr a matéria-prima no navio e vocês vão ser os nossos parceiros. É isso que eu gostaria de ouvir num desses debates, desse discurso. Qual é o produto em concreto que os norte-americanos vêm explorar aqui em África? E por que você, empresário angolano, não faz parte disso, quer ficar de lado? A África tem que mudar de mentalidade. A África tem que olhar nisso como uma oportunidade. Então, indo para o futuro das telecomunicações, é dizer o seguinte: o mundo hoje assiste a uma mudança de paradigma, em que a comunicação hoje é feita por aplicativos e websites. O paradigma da comunicação por chips, por antenas, aos poucos vão morrer. Se o censo trazer também essa pesquisa, notaremos que as telefonias atualmente estão a perder para o WhatsApp em termos de chamada, porque muitas das pessoas hoje em dia usam o WhatsApp para realizar chamadas e envio de mensagens. O que quer dizer que as telefonias já começam a registrar alguns prejuízos no que diz respeito às clientelas. Há uma coisa que proporcionou o envio de mensagem em massa, que é o surgimento do digital.
Mas é bem verdade, queria eu dizer, é o surgimento digital. Mas esse serviço de envio de mensagem em massa, quem faz atualmente é as telefonias móveis, é que estão a prestar esse serviço. Mas é bem verdade também que o WhatsApp já vai prestar esse serviço, o Grupo Meta. Ele está a fazer certos ensaios. Se a maioria das pessoas, eu penso já que o número de utilizadores de internet, aproximadamente 50 ou 70% das pessoas já usam o aplicativo WhatsApp. Se essas pessoas já usam o aplicativo WhatsApp, o envio de mensagem em massa já pode ser feito pelo WhatsApp. O que quer dizer que as telefonias móveis, se não acompanharem essa dinâmica, também irão ficar sem clientes no envio de mensagem em massa. Terão mais um prejuízo e aos poucos elas vão cair se não acompanharem a dinâmica. O que eu não consigo perceber, eu não sei se a semelhança que aconteceu do petróleo, que de 1955 até a data atual, penso que passaram mais de 50 anos ou 40 anos, é que estamos a pensar em fazer refinarias, que temos poucos recursos e estamos atrás de investimento para fazer refinarias. O mesmo vem a se repetir no digital. Eu tenho esse receio. Estamos a ver as coisas acontecer e vamos esperar mais 20, 30 anos para ver o impacto que isso gera, e só assim é que nós vamos mergulhar em criar empresas no digitais, plataformas digitais. Eu não entendo porque que as telefonias móveis que têm capital, têm recursos técnicos e tecnológicos, não começam já a acompanhar esse paradigma de quê? De criar um aplicativo de chamadas, um aplicativo de envio de mensagem em massa, que não seja do paradigma anterior, para se preparar ao novo paradigma que aos poucos vai se solidificando. Até porque no nosso país há a expansão do sinal da internet em massa. E há empresas estrangeiras que estão a vir já com satélite a vender internet. Porque hoje, para ter internet, nós não precisamos mais de um chip. Porque o chip é a condição sine qua non de nós ficamos condicionados às telefonias móveis. Hoje, com o aplicativo, ninguém precisa de um chip. E há a venda de serviço de internet pelo cabo de fibra óptica. Hoje há essa venda. Então ninguém vai precisar. Por que as telefonias não acompanham essa dinâmica? Por que elas não investem na questão dos aplicativos para a chamada, para elas ganharem mais? Está aí o chatbot, que é um serviço que as empresas agora têm estado a solicitar em massa, pagam por estes serviços. Está aí, ao invés de olharmos nas startups pequenas que geram consumos apenas, nós vamos olhar para as macros, as empresas que servem essas startups. Não vamos esperar mais que continuam a ser as empresas internacionais que se pagam em divisas, que não estão no nosso mercado, que não beneficiam, não pagam imposto à nossa economia, que venham ser as servidoras destas startups. Porque essas startups precisam comprar clientes, comprar visualizações, clientes nestas plataformas que não têm sede no nosso país. Então tem aqui uma oportunidade de negócios. Senhor empresário, tem uma oportunidade de negócio para si. Se tens capital, eu digo sempre, no mundo do negócio só precisas de 3 elementos principais. Uma pessoa que tenha ideia, uma pessoa que tem capital financeiro, e um lobista. E um lobista é simples. E o que temos aqui no nosso país demais são pessoas que têm ideias, que podem criar essas macro startups para que as mesmas prestam serviços nesses consumidores. Essas pequenas startups que existem aí, que são os revendedores dos serviços das grandes startups.
Então, angolanos, empresários angolanos, vamos mudar de mentalidade. Nós somos jovens. Não vamos imitar, porque muitas das vezes nós estamos aqui a imitar, a querer acompanhar a inteligência artificial, sem antes solidificar as necessidades básicas que o nosso consumidor tem. Precisamos solidificar, e solidificar temos que criar esses meios de comunicação, sobretudo de aplicativo de comunicação, envio de mensagens e visualização, ou seja, temos que nós congregar termos plataformas que congregam o maior número de utilizadores possíveis para a posterior vendemos esses serviços aos pequenos, micros, médios operadores que existem no nosso mercado, que são os donos destas startups que não têm capacidade financeira e não têm também entendimento para fazer uma macro startup. Tudo que é na categoria macro é muito difícil de se fazer e leva tempo para solidificar. O digital não é diferente. Se nós não fazemos agora, esperamos 20, 30 anos, a densidade populacional, o número de utilizadores que acorrer a este serviço vai fazer, nós iremos sentir o impacto econômico em divisas que estes serviços criam. Hoje, por termos apenas poucos utilizadores, temos 11 milhões de utilizadores, mas que aproximadamente 1 milhão, 2 usam com frequência, nós não sentimos isso. Mas quando este número de frequência atingir 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, nós vamos sentir o impacto econômico e financeiro que esses serviços criam, como nos tem criado no petróleo, pela falta das refinarias. Eu sou Tomás Alberto, estamos juntos.